Boa noite, senhores seguidores do canal. Eu vim fazer esse vídeo para mostrar um pouco das minhas inspirações e dicas, né? De como eu comecei a desenhar, passar alguma experiência, né? E tentei fazer isso ao vivo, né? Transmissão ao vivo, mas o YouTube bloqueou meu acesso ao vivo. Acredito que daqui alguns dias deve voltar. Aí eu acho até mais interessante para trocar ideia de quem estiver assistindo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, tentar fazer uns 30 minutos. Serei breve e podem fazer comentários, perguntas que eu vou responder à medida possível. O meu gosto por desenho começou desde criança, né? E eu sempre gostei desse desenho com achuras, né? Em livros de ilustração. Chamadas de gravuras, né? Então, comecei a praticar muito cedo, por volta dos anos 80, 90, né? É importante falar esse ano porque não existia internet, então o material era muito pouco, a única fonte eram os livros, né? Por incrível que pareça, livros e outros materiais. Eu me inspirei muito nas achuras, eu usei muito como inspiração cédulas de dinheiro, que a cédula é feita com achuras, né? Eles criam a ilusão de tridimensionalidade com riscos, né? Herança da impressão, né? Que a impressão era feita em madeira, em latão, né? Cobre. Então, eu desenho há anos, né? Acho importante para quem está começando a desenhar, inicialmente não criar um pré-julgamento. Nossa, eu não sei desenhar, eu desenho muito mal. Tudo é técnica, tudo é prática, tudo é técnica, tudo é humildade. É importante você rabiscar para saber quais são seus limites, suas deficiências, suas qualidades e aperfeiçoar o que é deficiente. Né? Ser criativo, criatividade você consegue muito com consumo de outras fontes, literatura, cinema, história em quadrinhos, música, né? Tentar se inspirar em algum artista que tu gostas, assim, um artista da antiguidade, um artista do século XVIII, XIX, atual. Essa aqui é uma técnica a lápis. Tudo começou com o lápis, inclusive na escola. Né? Escola pública. Eu nunca fiz curso de arte, nunca paguei nenhum curso. Eu aprendi autodidata, né? Salvo as dicas que o meu professor de educação artística da quinta série, da sexta série me passou. E o resto é observação. História em quadrinho tem excelentes desenhistas, né? Não somente a comics americana, mas o quadrinho europeu, o mangá japonês. É você observar as técnicas. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é uma caricatura do Mr. Bean. O que eu inovei? Ou não? Eu quis desenhá-lo uma parte com caneta esferográfica preta e o outro uma caneta esferográfica rosa, né? Uma dica: se você quer fazer um desenho monocromático, né, ou no máximo aqui, ó, dicromático, pega fontes, desenho, fotografias preto e branco. Eu não costumo pegar ilustrações, eu pego fotos.
né? Eu pego fotografias. Quando eu vou fazer com poucas cores, eu tento encontrar fotografias preto e branco. Porque aí você vai conseguir luz e sombra, né? Com mais facilidade. A fotografia colorida é um excelente desafio, mas muitas vezes as nuances, o tom da pele, se for um rosto humano, né? E você vai usar cores diferentes, vamos dizer assim que o cérebro ele se esforça mais. Se a fotografia é preto e branco, ou monocromática, é muito mais fácil, né? Um tom cinza escuro, mais achuras, um tom menos cinza, um pouco menos de achuras, um tom claro, quem sabe o branco, né? Sem achuras. A caricatura é realçar as características, né? Aumentar ou reduzir, né? O Mister Bean é esse olhar, esse nariz, as orelhas, né? Particularmente eu gosto muito desse desenho. E, gente, você tem que tentar, artista, você tem que tentar. Eu falei, eu quero desenhar o Mister Bean desse modo, de repente não vai ficar bom, não é o que você imagina, mas você tem que se desafiar. E procurar técnicas, né? Essa técnica de achuras eu fui observando outros artistas. Ó, isso aqui é uma pinha, né? Eu fiz uma folha de caderno num belo final de semana na casa da minha sogra. E eu peguei uma pinha de verdade, eu não peguei uma fotografia. E aqui vocês podem ver, é uma caneta preta, esferográfica preta e uma caneta marrom. Fiz uma folha de papel em 2021. Não há momento para desenhar, de repente vocês estão no restaurante, sentados no banco do ônibus ou do trem, começam a rabiscar, pega um caderno, vai rabiscando, que aí vocês estão praticando, né? Observe o trabalho de outras pessoas, como que ele faz essa sombra. Isso aqui mais pessoas, artistas de verdade. Né? Trabalhos muito mais complexos do que um leão feito a lápis. Eu gosto de desenhar a lápis, mas eu tenho uma vontade enorme. Já outra coisa que eu já vou passar para vocês. Eu começo com lápis, sombreamento, né? Claro, escuro. E depois eu vou achurando com a caneta esferográfica, né? É um excelente desafio, porque eu tenho que passar tridimensionalidade, né? Volume. E a caneta esferográfica ela tem uma coisa assim, se você errar, errou, né? Então é um trabalho cuidadoso e a borracha não. Se eu aumentar aqui o sombreamento, errei, vou pegar uma borracha e vou apagar. A esferográfica não. Referências de luz e sombra, né? Eu não tirei esse leão da minha cabeça. Eu costumo ver 5 ou 6 fotografias de leões, né? Aí eu pego uma como referência básica. Por que eu pego os outros 5 desenhos? Porque muitas vezes essa fotografia que eu estou usando, o olho não está bem detalhado. Então eu não consigo me aproximar para ver o olho. Mas se eu tiver outros desenhos de leões que o olho está muito mais próximo, eu consigo pegar uns detalhes. Ou na fotografia, o fotógrafo não pegou um detalhe do leão, né? E proporção, né? Se não é uma caricatura, se é um desenho realista, manter as proporções. Pega a caneta, o lápis da fotografia e tudo bem, hoje geralmente a gente pega no celular. Então, se o desenho tem isso aqui e você quer uma escala 2, a distância será o dobro, né? Com o tempo, seu cérebro vai automaticamente, aproximadamente, pegar essas proporções.
aqui é um desenho estilo mangá, né? Que eu estou iniciando, ó. Viu que eu comecei aqui com lápis escuro. E aqui onde vão ser as sombras, ó. Eu peguei o lápis, aqui vai ser um pouco mais escuro. Aqui. Esse aqui é um desenho que eu não terminei, né? Chama Makoto Shishio. Outro, né? Esse aqui é interessante. Tô fazendo esferográfica colorida. Não tem o amarelo. Eu sei que a ansiedade diz, faz com qualquer outra cor, faz... Não, enquanto eu não tiver caneta amarela, eu paro o que eu tô fazendo, adianto as outras partes. Laranja, né? Quero fazer algo diferente, Renato. Quero fazer o cabelo do Naruto verde. O desenho é seu, você pode fazer, tá? Mas é o que você queria? É o que você queria ou o que você tá querendo agora? Porque depois pode ver uma frustração, né? Ah, eu podia ter esperado, podia ter comprado a caneta. E novas técnicas. De repente você não acha a caneta amarela para churar. Não custa você fazer o cabelo com lápis de cor amarelo, caneta, grifador amarelo e o restante você faz achurado. De repente fica um resultado bom. Já fiz muito isso. Ó, isso aqui é o Juiz Dredd, né? Juiz Morte do Juiz Dredd. Todo achurado. E a mesma coisa. Se eu fizer, se eu produzir de forma apressada e errar, estragou um trabalho de dias. Se eu quero caprichar. Se eu estou cansado, se eu não estou sem concentração, não adianta, não vá. Não vai fazer uma obra que de repente o resultado vai estragar todo o seu trabalho, né? Então tenha paciência. Esse aqui já é um desenho rápido, né? Meu filho pediu misturar um jacaré com camelo, eu achei interessante. Eu apliquei minha técnica, né? Esse aqui eu pintei, além da caneta, eu peguei lápis de cor. Mas eu fiz as escamas, né? É só um detalhe aí. Isso aqui são outros experimentos, né? Que eu fiz, né? Lápis de cor, caneta esferográfica. Aí tem aquela surpresinha, né? Não sei se eu consigo abrir. Então a arte eu acho interessante, é você matar suas vontades. Para mim, a arte é um poder, né? Pode ser não só desenho, pode ser música, a pessoa pode saber dançar, pode saber entalhar, isso, fazer escultura. É fascinante quando você consegue atingir o que você gostaria de fazer, ou próximo disso, ou superar, né? Criar superação. Ah, isso aqui é muito mais legal. Por quê? Eu desenhei aqui atrás também. É muito mais capricho. E outra, eu queria fazer isso com certo capricho. Então eu peguei um papel melhor, mais grosso. Vi uns 15 desenhos de caranguejo. De repente começa a desenhar uma coisa que não parece um caranguejo. Eu queria um realismo, né? O rosto nem tanto, o rosto é mais fantasioso. Eu gosto de fazer esse efeito aqui com lápis para criar uma tridimensionalidade, como se o objeto estivesse em cima da folha. Uma dica, tá? Usa lápis cinza. Ou seja, essa técnica aqui é esferográfica, mas é o sombreamento lápis, né? Voltando, né? Fazendo um retrocesso. Esse Homem-Aranha aqui, 2099. Meu, caneta esferográfica é rodo, né? Muita, né? Demorei, sei lá,
meia semana, 3 dias. 3 dias. Tridimensionalidade. De repente aí eu fiz esse desenho, o fundo ficou claro. Eu falei, não, vou esquecer as suas teias, né? Isso aqui é uma homenagem ao filme Sétimo Selo. Isso é bacana, né? Eu gosto muito desse filme e eu transformei numa arte minha, né? Eu gosto muito dessa cena. Isso é legal, você aplicar na sua arte o que você sabe, o que você viveu, o que você sabe. Colocar uma referência, né? Alguém vai conseguir identificar ou se ter uma simpatia por isso, né? Esse desenho é a mesma coisa. Sempre quis fazer esse desenho. Há 15 anos atrás eu não ia ficar esse resultado. Então é paciência, técnica, proporção. Eu faço esse bonequinho, esse personagem. Ah, se esse aqui ficar maior, vai ficar estranho se ficar menor, né? Essa foto é muito difícil achá-la com uma boa definição, né? E só achuras. Isso é legal. Só a caneta preta. Bic. Essa aqui é interessante. É uma prática que se usa na internet, né? O artista, você pega um desenho infantil de pintura, né? E aplica a sua técnica, né? Você melhora o desenho. Então eu achurei esse unicórnio, melhorei o rosto, deixei ele mais realista possível, né? E fiz isso aqui. O desenho é bem mais simples originalmente, né? A lua. Poderia fazer colorido também, achurar colorido, mas eu resolvi fazer preto e branco. De repente eu pego esse desenho e começo a fazer uma técnica, um bique colorida e, entre aspas, melhor. Mas eu gostei do resultado e deixei assim. É isso aqui que eu queria mostrar. Olha que legal. Uma semente feita a lápis, a mesma semente e a mesma semente feita com caneta esferográfica achurada. Mantive a mesma proporção, o máximo possível, né? A mesma distância. Então você vai fazer riscos a lápis, né? Medir. O lápis é uma técnica, a achura é outra. Isso aqui é excelente como temos mais 10 minutos. Vou fazer um vídeo de meia hora somente. Então eu fiz esse desenho propositalmente há anos, acho que 2017, uma coisa assim. Eu estava no curso de jardinagem. Você escolhe o objeto que você vai fazer sua arte, de repente é cultura pop, de repente são plantas, de repente é animais, rostos humanos, fantasia. Mas você vai focando no que você gosta, vai aprendendo com outros artistas. Aqui é a máscara do Máscara, né? Eu fiz essa máscara porque muita textura, madeira em tons esverdeados conforme o filme. A técnica de sombreamento com lápis para parecer que a máscara está sobre... Uma máscara de verdade está sobre a folha, né? A luz bate aqui mais do que aqui. Aqui é mais escuro, né? Isso aqui foi um grande desafio. Criou uma tridimensionalidade muito boa. Também eu gosto muito desse trabalho. O que eu estou querendo dizer é que todos nós somos capazes. A não ser que tivemos alguma deficiência comprovada, todos nós. Esse desenho do Máscara eu fiz em 2023, 2024. 2024, esse desenho aqui eu fiz em 2023.
o Homem-Aranha 2029, 2023, o Mr. Bean 2023 foi um ano bem produtivo, né? O Leão foi em 2022. E, para terminar, os 10 minutos, na minha infância e adolescência, eu me inspirei muito nesse autor aqui, Gustave Doré. Ele era um ilustrador do século XIX, francês, e o cara era incrível. Ele, com 20 e poucos anos, ele ilustrou vários livros, da Bíblia ao Barão de Munchausen, Divina Comédia, do Dante Alighieri. São infinitos trabalhos. E o porquê? Ele se inspirou em gravuras clássicas, né? Ó, um exemplo. Eu não me comparo a esse artista, né? Ele fazia as ilustrações e outros artistas de achuras, gravuristas, né? Passavam seu desenho para forma de gravura. Mas o que deixou mais característico os desenhos do Gustave Doré é a criatividade, né? E uma identidade própria, mais inspirada nos desenhos clássicos, né? Romanos, gregos, classicismo, né? E eu acho incrível assim, uma dica para desenhos em Ashura é quando é agradável encher de achuras e quando não é. Quando é melhor você reduzir o máximo de traços e isso aqui, ó. Quero destacar os dois personagens, o restante do cenário com menos. Olha isso aqui, maravilhoso, né? Ó, o tom de pele, né? Tudo feito com achuras. Inclusive, tem um ótimo filme, né? As Loucas Aventuras do Barão de Munchausen. Não sei, acho que no Brasil ficou assim. O figurino, a fotografia é inspirada nesse livro, nas gravuras do Gustave Doré. O filme, né? Tanto que o Barão de Munchausen, o ator que faz, ele se parece muito com ele. Né? Olha, 1766. Só que o Gustave Doré é do século XIX, né? O livro é século XVIII, né? Então é isso, gente. Espero que tenha passado alguma coisa. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Isso aqui, ó. É um cenário à noite. Imagina, para você rabiscar o mar, e é bem definido, né? Eu consigo entender aqui o céu à noite, entender o mar com riscos. E ao mesmo tempo, esse navio. Tá, gente? Eu vou terminando. Quem quiser comprar esse livro, é do Rasp, né? Livros da Ilha Iluminuras. Eu vou fazer vídeo sobre os livros que eu tenho, não só de ligado a desenho, né? Mas também que me inspiram, né? Ok, espero que tenham gostado. Podem mandar perguntas, façam comentários.
Me corrija se eu errei, se faltou alguma coisa, alguma informação, tá bom? Então, se vocês gostaram, compartilhe, curta, me siga. E um dia eu vou fazer um ao vivo. Vou ver se eu consigo. O YouTube consegue me liberar um ao vivo. Adeus. E até mais.